Aposentadoria do portador de deficiência, antes e depois da emenda constitucional número 103. É isso que eu quero falar com você no ABC da Previdência de hoje. Meus queridos, eu gostaria de tecer comentários nesta feita acerca da aposentadoria do portador de deficiência, mas eu gostaria de separar ela em dois tempos primordiais para que possamos entender como é que ela ficou neste cenário pós-emenda constitucional número 103. De antemão, eu trago para vocês que é necessário nós distinguirmos e separarmos em dois tempos os municípios que implementaram uma reforma da Previdência e aqueles que ainda não promoveram alterações na sua legislação. Isso por quê? Pois o artigo 4º, parágrafo 9º da emenda constitucional número 103, ele determinou que para aquele ente que ainda não promoveu a sua reforma previdenciária ou alterações na sua legislação afeta ao RPPS, ele deve continuar aplicando as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor da emenda constitucional número 103 de 2019. Esta redação, lá prevista no artigo 4º, parágrafo 9º da emenda 103, ela se repete, ela se reproduz por mais 8 vezes. No total, 8 vezes a emenda constitucional número 103 traz em seu bojo, traz em seu texto essa ideia, esta redação. Ou seja, para o ente que não realizou a sua reforma, continuam válidas, vigentes e eficazes as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de sua publicação, a saber, 13 de novembro de 2019. Pois bem, posto isso, nós teremos dois tempos, dois cenários para cada ente da federação em relação à aposentadoria do portador de deficiência. Para aquele ente federado que ainda não promoveu alterações na sua legislação interna relacionado ao respectivo RPPS, continuam valendo as regras antigas anteriores à emenda 103. Nesta toada, nesse sentido, para aqueles entes que ainda não promoveram a sua reforma previdenciária, nós devemos nos reportar ao antigo parágrafo 4º, com a redação anterior à emenda 103. O parágrafo 4º, cuja redação havia sido dada pela emenda constitucional número 47 de 2005. Foi a emenda constitucional número 47 do ano de 2005 que trouxe as hipóteses de aposentadorias especiais para o servidor público. Até então, o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, ele falava de cálculo dos proventos. A partir da emenda 47 de 2005, agora, o parágrafo 4º reserva um espaço específico para que, em seu bojo, ele traga, elenque, liste, enumere as hipóteses e as situações em que será possível aposentadorias especiais no âmbito dos RPPS. O parágrafo 4º em si dizia que não podemos adotar critérios ou requisitos diferenciados para a concessão de benefícios daqueles previstos no regime geral de previdência social. Esta era a redação do parágrafo 4º, mas ele trazia exceções em 3 incisos. O inciso 1 se reportava a aposentadoria do portador de deficiência. O inciso 2 se reportava a aposentadoria do servidor público que tivesse exposição ao risco. E, por fim, o inciso 3 tratava da aposentadoria especial daquele servidor que tinha efetiva exposição a agentes nocivos prejudiciais à sua saúde. O que eu quero falar com vocês é acerca do inciso 1, da aposentadoria do portador de deficiência. Desde a emenda 47 de 2005, o parágrafo 4º previa que essas aposentadorias seriam concedidas por lei complementar, se fosse editada a lei complementar nesse sentido. Ocorre que desde 2005 até 2019, por exemplo, passados mais de 14 anos da emenda 47, não existe lei complementar de caráter federal, no âmbito nacional, para regulamentar as aposentadorias especiais previstas no parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição.
Nesse sentido, como se tratava de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, eu tenho um direito previsto na Constituição, mas para que eu possa viabilizar o exercício deste direito previsto no texto constitucional em relação ao meu caso concreto, eu preciso de uma norma para regulamentar, para intermediar este meu direito previsto no texto constitucional em relação ao meu caso concreto. Como essa norma não existia, havia sido propostas muitas ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. Por exemplo, a ADO número 32. O STF, ao julgar, deu ciência ao Poder Legislativo para fazer em 30 dias, ou seja, para elaborar, para editar uma lei nesse sentido, o que não ocorreu até hoje. A única forma, o único remédio constitucional capaz, hábil, competente para viabilizar o exercício desse direito pelo servidor é o mandado de injunção. O mandado de injunção, ele está previsto no artigo 5º, inciso 71 da Constituição Federal, e ele é regulamentado pela Lei 13.300 de 2016. Era somente pelo mandado de injunção que deveria ser impetrado junto ao Supremo Tribunal Federal que o servidor público portador de deficiência conseguiria uma ordem mandamental do STF para determinar a aplicação das normas do regime geral no âmbito dos regimes próprios de previdência social. Portanto, esse era o cenário anterior à emenda constitucional número 103 de 2019. Quem não fez a sua reforma previdenciária ainda e continua aplicando as regras anteriores à emenda 103, é este cenário que permanece. É este o cenário que foi mantido após a reforma previdenciária no âmbito nacional. Tiago, mas eu fiz a minha reforma previdenciária. E eu me recordo que, ao adotar as regras estabelecidas para o servidor federal, eu trouxe na minha lei complementar os requisitos previstos lá na emenda 103. Portanto, eu regulamentei a aposentadoria do deficiente. Como é que fica a minha situação? Pois bem, para você que fez a sua reforma previdenciária, temos requisitos expressos previstos na sua lei complementar, os mesmos, geralmente, na maioria das vezes, os mesmos previstos na emenda constitucional número 103 de 2019. Primeira coisa que eu gostaria de ressaltar para vocês, antes de passar para os requisitos. É necessária uma perícia biopsicossocial. Ela vai avaliar os aspectos físicos, funcionais, a estrutura do corpo e o tipo de atividades do servidor. E no aspecto social, ela vai analisar as atividades desempenhadas e os ambientes sociais e de trabalho do servidor. Esta perícia, cuja regulamentação já temos no regime geral de previdência social, apesar de termos os requisitos mínimos para a aposentadoria do deficiente previstos na nossa lei, nós iremos emprestar o tipo de perícia e a forma de perícia adotada, já utilizada no âmbito do RGPS, pois eles já estão anos-luz à nossa frente no tocante a esse tipo, a essa modalidade de aposentadoria. É essa perícia biopsicossocial que vai definir pontos, e esses pontos é que irão definir os graus da doença ou da deficiência do servidor. Porque, de acordo com os pontos e de acordo com os graus, é que teremos os requisitos aplicáveis em relação à idade e em relação ao tempo de contribuição do servidor. Importante, e isso aqui eu gostaria de trazer à baila para vocês. A aposentadoria do deficiente ela vai se dividir em dois tipos, em duas submodalidades. Existe a aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição e existe a aposentadoria do deficiente por idade. A aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição vai depender da avaliação biopsicossocial. De acordo com os pontos, é que eu vou definir o grau da deficiência. Se a deficiência ela é grave, se ela é moderada ou se ela é leve. E de acordo com o grau da deficiência, é que vai se definir o tempo mínimo de contribuição exigido. Por exemplo, se a deficiência for grave, exige-se para o homem, no mínimo, 25 anos de tempo de contribuição e para a mulher 20. Se a deficiência for moderada, exige-se para o homem 29 anos de tempo de contribuição e 24 para a mulher.
Por outro lado, e por fim, se a deficiência for de grau leve, exige-se para o homem um mínimo de 33 anos de tempo de contribuição e 28 para a mulher, sem exigência, sem estipulação de idade mínima para esta modalidade de aposentadoria. O cálculo dela como que fica? É a integralidade da média. Apuro a média aritmética das remunerações do servidor, não naqueles termos da Lei 10.887, agora no novo formato, e o resultado que eu obtiver da média, esta apuração, eu vou aplicar 100% dela para o cálculo dos proventos. 100% da média, este é o cálculo da aposentadoria do deficiente na modalidade tempo de contribuição. Como eu disse, temos duas submodalidades. A nossa outra é por idade. Ela é um pouco mais fácil. Na modalidade ou na submodalidade por idade, eu não avalio o grau da deficiência. Independentemente do grau da deficiência do servidor, se grave, se moderada ou se leve, o servidor deve cumprir, seja homem ou mulher, 15 anos de tempo de contribuição. A idade sim varia, 60 anos para o homem, 55 anos de idade para a mulher. E o cálculo da aposentadoria, dos proventos de aposentadoria para o servidor portador de deficiência também é diferente daquele da aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição. A aposentadoria do deficiente por idade prevê um cálculo de, no mínimo, 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições do servidor. Por exemplo, se o servidor tem no mínimo 15 anos, é a exigência para ele se aposentar na modalidade de idade, ele vai ter sempre no mínimo 85% de percentual aplicado sobre a média. Então, é essa a aposentadoria do deficiente pós-emenda constitucional número 103, para quem adotou, trouxe, reproduziu em sua lei os mesmos requisitos estabelecidos na emenda constitucional número 103 de 12 de novembro de 2019. Coloquei para vocês estes dois cenários, atenção a aplicar esta aposentadoria, principalmente agora pós-emenda constitucional número 103, já que os seus requisitos estão previstos na sua lei complementar, na lei complementar do seu ente federativo. Foi este o ABC da Previdência de hoje. Eu espero ter contribuído juntamente com vocês para a análise desses processos de concessão de benefícios e aguardo você para uma próxima conversa. Até logo!